Eu vou levar esse projeto até o final. Tá? Eu não sou covarde, muito pelo contrário. Até gosto muito da frase que Deus fala através dos corajosos. E eu tô me dispondo a trabalhar, inclusive, ao lado do Kim, porque ao longo desse tempo todo, ele trabalhou sozinho. Ele teve que ser desqualificado por feministas de esquerda, sendo chamado de xenofóbico, de preconceituoso, isso e aquilo. E eu acho que agora vocês têm que aproveitar que vocês têm uma rainha pra proteger o rei. Vocês têm uma pessoa pra defender o Kim, pra apoiá-lo nesses momentos. E que tá disposta realmente a fazer com que o projeto ande. Esse momento de trabalhar sozinho acabou. E esse é o ponto, né? A gente teve um garoto que foi ponta de lança, sofrendo sozinho lá, cara. Assim, só de saber que o Kim não vai estar sozinho, já assim, o partido já valeu a pena. Só que vai ser muito maior do que isso. Muito maior. Vocês querem ganhar as eleições ou vocês querem parecer bacanas? Eu não tô falando com... Eu tô falando com meus, basicamente, aliados, com as pessoas que estão nos assistindo, que são as pessoas que montaram o partido conosco, que estão construindo o MBL conosco, tá? E... nós temos que passar sinais para as pessoas. Nós temos que mostrar que nós somos um grupo forte e um grupo crescimento. E nós não somos um grupo diverso, e isso tem que ficar claro. A gente tem uma linha muito clara, uma linha de ação. A gente tem os espaços pra gente concordar, discordar aqui, mas a linha de ação é muito clara, tá? Então, a gente fica criando aqui, achando assim, não, chegou fulano, agora o partido vai ser assim, o partido vai ser assado. O partido é o partido missão, ponto. Primeira coisa que eu quero comentar. Segunda coisa, tá? Nós precisamos crescer. E com a estrutura que nós temos hoje, com os porta-vozes, até com o perfil sociodemográfico, tá? Demografia de sexo, demografia de raça, demografia de classe que nós temos, nós não vamos ganhar eleições, vocês estão entendendo? Espero que vocês entendam do jeito que tá? O partido pressupõe que nós vamos crescer. Então eu quero falar com vocês agora, tá? Cadê o... tá aqui. Espectro, cadê o Gabriel? Você consegue trazer eles pra cá? E a gente botar o Ben Mendes também aqui. E eu vou fazer um bate-papo com eles aqui. Hoje agora meter um bate-papo político aqui. Bom, galera, é o seguinte, pessoal. Eu queria fazer isso aqui, tá? Eu queria fazer esse bate-papo. Novamente, porque a gente é o grupo político mais transparente do Brasil. Entendeu? E como o grupo político mais transparente do Brasil, a gente não vai ficar com fingição. Primeira coisa que... e também a gente não tem posição. E eu também... todas as pessoas que estão aqui comigo, tanto o Ben, quanto o Gabriel, quanto a Espectro, confiar no time e estão vindo aqui e já chegaram tomando porrada. Alguns tomaram mais porrada interna, outros tomaram mais porrada externa, tá? O Ben Mendes mal chegou, já parece o histérico do Nando Moura com um vídeo lá fazendo um ataque a ele, entendeu? E assim, eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar, nem o nosso grupo é um tipo de pessoa que é assim, que vai ficar vai vendo uma pessoa chegou tomar porrada e não fazer nada. E outra coisa, nós internamente temos que entender o que nós somos. Então, primeiro eu queria só fazer um micro introdução. E depois a gente fazer um bate-bola. Vamos fazer isso? Certo. Micro introdução. Galera, eu sou hoje, né, não gosto do cargo, não odeio esse nome, mas é o seguinte, vocês querem que eu seja um responsável pela construção do partido político. Todo mundo quis, todo mundo trabalhou por isso. Então vocês têm que confiar num plano. Vocês querem que Renan, você vai ser candidato a presidente. Confia no plano. Então confia no plano. Então confia no plano, caralho. Primeira coisa. Desculpa o palavrão. Confia no plano, tá? Eu nunca colocaria pessoas sem caráter no nosso grupo. E todas as traições que nós tivemos, curiosamente, foram de pessoas que vieram de dentro e foram pra fora, tá? Então, as traições que nós passamos foram traições porque foram pessoas que estavam em casa e nos esfaquearam dentro da nossa própria casa. O nosso grupo só vai administrar o Brasil se ele crescer. Ele só vai administrar o Brasil se ele crescer. E desculpa, eu não consigo fazer as coisas que ele faz, falar as coisas que ela fala e atingir as pessoas que ele atinge. O nosso grupo não consegue. Por quê? Porque o nosso grupo, ele era pequeno. Vocês querem que o nosso grupo cresça. Para crescer, nós precisamos pegar as nossas ideias e expressá-las de maneiras diferentes para pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Capite? O que não pode ter, e vocês que estão assistindo precisam entender, são... eu entrei no MBL agora, sei lá, o Gabriel, tô aqui, e agora é o seguinte, é isso, agora eu quero defender, sei lá, eu quero defender o Jair Renan. Eu não sei, ele quer defender o Jair Renan. Aí vai dar ruim, entendeu? Mas eu quero defender o Jair Renan aqui. Não vai rolar, brother. Só não vai rolar. Não, porque agora, sei lá, fala alguma coisa bizarra aí. Falar... Não sei, eu pensei Jair Renan. Defender uma coisa bizarra? Não sei, uma coisa assim, que não esteja dentro da nossa agenda. Não, eu quero, olha, eu acho que nós temos... crianças de 5 anos. Isso, pronto. Eu quero defender o assassinato de crianças de 5 anos. Eu quero defender agora que a gente tem sei lá, a carga horária de 1/7, sabe? Eu sou super trabalhista de esquerda. Essas coisas não vão acontecer.
Mesma coisa, a gente pensar alguma coisa pro Ben Mendes absurda. Dado isso, nós vamos precisar nos expressar de maneira diferente. Todas essas pessoas aqui, parece que a gente só, basicamente, chegou alguém, bateu na porta e apareceu. Não é. Todo mundo aqui a gente já tem conversa. Com ela a gente já tem um bom período de convívio, tá? Ele a gente se conheceu mais recentemente e tá se provando na rua. O Ben, os rapazes estão conversando com ele, e a conversa que eu tive com ele aqui no escritório, peço desculpa a todos que estão vendo, o Ben Mendes, se ele fosse um cara que, né, tivesse querendo nos usar, ele não precisaria da gente. Dica, o Ben Mendes, se ele quisesse ser deputado federal e sair pelo Democracia Cristã, ele está eleito pela Democracia Cristã, tá? O Ben Mendes, vocês me desculpam, a gente é um peso em certa medida pra ele. Se ele quiser ser o que vocês querendo, gente dentro de casa aqui querer vender, tá? Então, de maneira muito clara, essas pessoas vieram porque elas acreditam no projeto. Elas estão conosco porque acreditam no projeto. Elas não precisam... Esse aqui era só ficar bolsonarizando, brother. Era só bolsonarizar. Esse aqui era só ficar ali, ó, na toada. Não, viva o capitão, fica no pé. Se ele faz o que ele tá fazendo, de enfrentar a flanelinha, sendo um bolsonarista, esquece, esse cara já tava com 1 milhão de seguidores tava agora marchando com o Nicolas lá. Acabou. Tô colocando aqui porque algo fez essas pessoas se aproximarem. Esse algo não é dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro. Só pra fazer um comentáriozinho. O pessoal comentou até numa foto que eu tinha postado no Twitter que o meu setup era feito com caixas de frutas. E aí a galera comentou, mas não era por dinheiro que ela tinha entrado na MBL, então? Não, e o problema da caixa de fruta é que ainda vai aparecer o Gabriel com a Gotti que vão quebrar suas caixas de fruta. Nossa! Não façam isso, eu não sou panelinha, tá bom? Assim, definitivamente, algumas coisas têm que ser retiradas. São pessoas que chegaram com algum tamanho já, tamanhos diferentes. O Ben já chegou muito grande. Então, assim, se não é dinheiro, isso não é eu pegar, dar a mídia pra pessoa do nada e a pessoa cresceu, então o que é? É masoquismo? No caso do Ben, assim, eu volto a falar porque algumas pessoas vêm com essa... No caso do Ben, assim, é masoquismo só se o Ben for um masoquista completo. É isso. Esse aqui também. Eu tô falando desses dois de maneira muito clara, porque a Spectre já tá em casa, escrevendo pra Valete, ela já tá vivendo esse universo há bem mais tempo, entendeu? Há um ano. É. Um pouquinho mais. A minha noiva, ela desconfia que eu tô tentando me matar de alguma maneira, entendeu? Que eu curto uma espécie de sofrimento na minha vida. Porque eu só me coloco em fogueira. E porque eu acredito, porque eu gosto, porque eu vivencio aquilo, porque eu sinto aquilo. Quando eu entrei, por exemplo, se for pegar na minha história aí, eu entrei no futebol americano, eu era um magricela, só apanhava. Depois eu fui lutar. Eu fui colocar meu corpo em embate físico, né? Aí depois eu entro na política, batalhando contra a esquerda querendo minha cabeça, e agora a esquerda e a direita bolsonarista que é minha cabeça. É isso. Eles só arrumaram pra cabeça. Eu queria passar a palavra pra vocês agora, que depois a gente conclui aqui com o público, né? Mas assim, o nosso projeto é um projeto muito idealista. O nosso projeto é um projeto cheio de restrições. Se o nosso Gabriel aparecer um dia com um carro-barco, ele já sabe que acabou. Não dá pra andar de carro-barco aqui. Eu nem gosto de praia, mano. Que bom, cara. Que bom. Mesma coisa se a Espectro, sei lá, aparecer também de carro-barco, pra eu ficar no carro-barco assim. É muito cafona pra mim. Entendeu? Eu não sei se o Ben... É que sorte que em Minas não tem praia, né, Ben? Porque aí você já não tem... Desse mal você não padece. Mas assim, a gente sabe que aqui é cheio de chatice. Eu sem saber o que é carro-barco. Que delícia, é só isso que eu queria ouvir. Que bom. Eu queria jogar a bola pra vocês, né? Assim, o que trouxe vocês pro projeto? Como vocês acham que vocês podem contribuir? Como vocês esperam contar com a militância? Então a militância é muito grande, tá? E a gente é uma casa só. Eu não vou ficar com um time. Eu estou discordando. Ou a gente vai pra guerra ou não vai. Não existe meio ir pra guerra ou ir pra guerra vacilante. Vocês estão topando ir conosco pra guerra. Eu só posso honrar vocês. As pessoas do meu time, a mesma coisa. Então, queria aqui fazer esse bate-bola. Posso começar? Por favor. Até porque eu acredito que eu sou uma das pessoas mais polêmicas desde que eu entrei e continuo sendo. Bem, primeiramente, eu vou dar razão pra vocês, né, pra militância, de desconfiar de mim, tá? Eu sou realmente uma pessoa diferente, eu sou excêntrica, eu tenho uma aparência, como eu poderia dizer, um pouco contrastante, saturada, comparada com o resto do pessoal. Porém, eu acredito que muito mais importante do que a minha aparência realmente é a minha disposição e o comprometimento em favor do projeto. E eu realmente acredito, mesmo, tá? E embora eu tenha as minhas divergências e as minhas convicções pessoais, eventualmente, eu não tô aqui pra impor as minhas convicções
a goela abaixo nas pessoas. Muito pelo contrário, eu tô pra trabalhar por um projeto que tem um objetivo em favor de interesses coletivos, urgentes e fundamentais que não foram resolvidos desde o início desse país. São coisas realmente extremamente básicas que a gente pode falar sobre orçamento, saneamento básico, educação de ponta, tecnologia, qualificação profissional. São todas coisas que realmente eu acredito que são necessárias e que a população clama por isso há muito tempo e não acontece. Então, eu sei que para muitas pessoas há essa preocupação, e o aborto, e o aborto, e o aborto. Gente, existe uma linha ideológica do partido que é manter a legislação como está. Pronto. Não há mais absolutamente nada a ser discutido aqui. Eu entrei pro projeto, eu assumi a minha responsabilidade em relação a isso, sabendo de que era assim. Então, eu tenho as minhas convicções pessoais, as minhas posições acerca disso, mas há uma linha ideológica partidária sobre isso. E eu estou disposta a colocar os interesses do país, eu estou, assim, totalmente disposta a colocar o projeto à frente das minhas convicções pessoais, porque existem coisas muito mais importantes e urgentes antes dessas minhas convicções pessoais. Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui realmente acreditam que o projeto transcende a individualidade delas. É muito mais do que eu, ou Renan, ou Riso, ou Piauí, isso e aquilo. Eu acredito que realmente são mesquinharias. Outra coisa, que eu realmente tenho carinho pelo projeto, tá? Eu não tô aqui desde o início, há 10 anos, eu recém cheguei aqui de mala e cuia, sentei na janela, mas a questão é o seguinte, eu tenho carinho pelo projeto e agora, como nós temos um partido, ele vai se tornar imã de picareta, vai se tornar imã de cafajestes, vai se tornar ninho, covil de gente traidora, potencialmente traidora, principalmente mercenários, pessoas que se vendem pra qualquer coisa. Eu prefiro estar lá pra impedir que isso aconteça. Tá? Eu prefiro me ver como uma vigília, evitando que essas pessoas tomem o nosso lugar. Eu não quero que a missão se torne o novo, por exemplo. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fiquei me perguntando por que cientistas, ou pesquisadores, ou filósofos, pessoas bem competentes e preparadas não vão pra política? E embora eu não seja a pessoa mais bem preparada do mundo, eu não tenho experiência na política, eu acredito que eu ainda sou melhor do que inúmeros outros que estão ali. E aí a gente tá falando sobre traidores, picaretas, mercenários, semi-analfabetos, preguiçosos, parasitários, basicamente isso. Então eu prefiro que seja eu, porque tem muito trabalho a ser feito. E embora eu não seja lá uma grande amante da política, a gente tem que ter a noção de transferir, de perceber que há uma transferência de responsabilidade pra gente. Nós precisamos parar de transferir a responsabilidade para terceiros. Por que as mulheres não fazem isso? Por que os psicólogos, ou os filósofos, ou os pesquisadores não fazem tal coisa? Faça você, então. Se tu fica ali o tempo todo reclamando que os outros não fazem, é simplesmente preguiça, covardia e transferência de responsabilidade. Outra coisa que eu entendo vocês é que há um medo da mulher burocrata, né? Aquela mulher do RH que prejudica os homens, no geral. Públicas baseadas em evidências. Exatamente. Todo mundo tem medo dessa pessoa. E vejam bem, realmente, eu odeio isso. Então, eu odeio isso. Eu fiquei conhecida como uma pessoa que se dizia feminista, mas batendo no movimento feminista. E isso não aconteceu recentemente. Poucos de vocês sabem, mas eu tenho meu canal há mais de 10 anos. E o meu primeiro vídeo postado foi criticando o movimento feminista. Porque eu sou uma defensora da lógica, eu sou uma defensora da racionalidade e sim das evidências, embora o Renan não goste. Não, eu gosto, só que eu odeio políticas públicas baseadas em evidências. Não como um aplicação, fato, mas o discurso, mas né? o discurso é muito babaca. Eu sei, eu te entendo. Hoje em dia, eu entendo mais do que nunca, considerando algumas pessoas que eu tive que lidar recentemente, também por causa da minha integração com o partido, com o MBL, enfim. E vejam bem, eu entendo essa preocupação, mas eu já tenho projetos na minha cabeça que visam beneficiar a população masculina, tá? Eu não tô ali pra ser uma bomba relógio, eu não estou me dispondo pra ser uma espécie de cavalo de Troia, porque eu acredito que muitas pessoas também esperam isso. Então eu vou apresentar pra vocês agora, tá? Em primeira mão, nunca falei isso em público, sobre um projeto de lei que eu tenho, já fiz os cálculos sobre como que isso vai custar pros cofres públicos. Já pensei em relação a todos os efeitos de longo prazo, tá? Em relação à sistematização daqui 2, 3 anos, daqui 10, 20, 30 anos, como isso vai beneficiar e aumentar a coesão social, beneficiar os homens, as crianças e também aumentar a confiança no brasileiro em geral, principalmente entre homens e mulheres, que é o direito de saber. Todas as crianças que nascerem vão ter teste de DNA. Todas. E todos os homens
eles só serão responsáveis por aqueles filhos que eles tiverem certeza que são deles. Porque existem muitos que abandonam as crianças porque elas não acreditam que elas são deles. Então, existem muitas pesquisas baseadas em evidências que indicam que quanto mais certo o homem tem acerca da paternidade, mais ele vai investir emocionalmente, financeiramente e temporalmente. Ele vai estar muito mais presente. Isso também vai reduzir e muito aquela sensação de moralização e de ultraje que geralmente a mulher reage como se ela fosse desonesta, né? Muitas vezes as mulheres, elas reagem de tal maneira como se fosse um ultraje desconfiar da idoneidade dela. E também é uma posição baseada em evidências que quando tu aplica uma lei como essa universalmente, você reduz e dilui essa sensação de ultraje. Todos estarão sob essa mesma égide, sob essa mesma lei, tá? Então isso vai ser bom para os homens, isso vai ser bom para as mulheres, isso vai ser bom para as crianças e para o país a longo prazo. Vão ser menos crianças abandonadas, vão ser crianças mais bem criadas, vão ser pessoas menos predispostas a irem para o crime. Tá? E eu também tenho inúmeras outras ideias em relação a certas injustiças que acontecem nas legislações em relação aos homens, como, por exemplo, é permitido por lei que as mulheres rastreiem os veículos dos homens, dos seus companheiros. Inversamente é proibido, né? Então, esse tipo de coisa que geralmente deixa os homens em profusão, muito nervosos, eles se sentem injustiçados. A gente também tá pensando em relação à formação intelectual a longo prazo, porque os homens hoje em dia são minoria na educação superior. Então, gente, eu prometo pra vocês agora, tá? Agora enquanto política, né, que é engraçado, eu prometo que eu não sou um cavalo de Troia. E que definitivamente eu tô disposta a me comprometer pelo projeto e melhorar a vida de todos, tá? E aí é um discurso republicano meu. Eu tô aqui porque eu quero melhorar a vida das pessoas que me odeiam, das que me amam, das que creem, das que não creem, das que são progressistas e das conservadoras, dos homens e das mulheres, tá? Eu não tô aqui pra impor a minha convicção pessoal. Outra coisa que eu vou até reforçar, algo que o Renan sempre fala. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes dos outros. Nós não queremos repetir os erros dos outros partidos, dos outros grupos. Isso significa que nós iremos abrir mão, sim, de popularidade, nós iremos abrir mão, sim, de voto, eventualmente de eleições e de vitórias. E vejam bem, muitas pessoas têm medo do fato de eu não ser religiosa. O Arthur não é religioso. Começamos aí. E ninguém vê ao problema em relação a isso. Mas vejam bem, eu me nego a instrumentalizar a crença religiosa das pessoas pra conseguir popularidade. Eu nunca farei isso, porque é nojento, é asqueroso, é baixo, é desonesto. Eu considero isso profano. Eu jamais farei isso com vocês. Eu não vou mentir que eu sou religiosa, que eu adoro a santinha, que eu tô lá todo dia de joelho agradecendo a Jesus, isso e aquilo. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou transparente, e eu tenho compromisso com a minha ética e com os meus valores. Então, assim, ó, se vocês querem continuar acreditando em político picareta que instrumentaliza a crença de vocês de forma ignóbil, nojenta, vocês têm essas pessoas à vontade. E essas pessoas são psicopatas e estão há anos, décadas, enganando vocês na política. Se é isso que vocês querem, vocês têm. Mas eu não sou essa pessoa. Eu prefiro ser impopular, eu prefiro ser odiada, eu prefiro ser uma derrotada do que fazer isso, tá? Então, eu acho que basicamente é o que eu gostaria de falar pra vocês, tá? Maravilhoso. Quer falar bem? Quer falar, Gabriel? Oh. É fazer umas apresentações mesmo. Acho que é importante conhecer que aqui é o coração da militância, essa live. Inclusive, estamos com mais de 8 mil pessoas já. Riso. 13.500 mais 4.500. 8 mil. Boa. Bom, eu sou o Gabriel Piauí, né? Como todo mundo aqui já sabe. Eu tenho 26 anos, apesar da lataria estar bem gasta. Quantos anos você tem? 26. Não tá gasta não, cara. A minha tá gasta. Você tá bem... Eu vi você correndo lá atrás do bandido. Enfim, a real é que assim, eu já sou um pouco diferente da Espectro, né? E eu acho isso bacana aqui no MBL, porque a gente tem essa pluralidade de mentes aqui e isso, você sabe que me força a ser um pouco mais maleável? Durante a minha vida inteira eu ouvi que eu era muito rígido. Gabriel, você é intransigente. Essa é a frase que eu mais escutei durante a minha infância e adolescência. E é verdade, eu sou mesmo. Eu sou meio intransigente, mas eu tô aprendendo a olhar com uma perspectiva diferente pras coisas, desde o minuto em que eu entrei aqui. Eu sou conservador, cara, tá?
E eu falo que eu sou conservador porque se você perguntasse pro Gabriel de 6, 7 meses atrás, ele provavelmente diria, eu sou reacionário, cara. Bom, eu sou reacionário. Entendeu? É isso. Eu comecei a olhar, tipo, beleza, a gente pode avançar, mas com muita calma. Com muita calma. Calma. Eu não gosto dessas animosidades, que eu gosto de classificar como cultura woke pra simplificar. Não gosto de novidade, Renan. Eu literalmente me considero um reacionário tentando ser conservador. Ali, no limite entre reacionário e conservador. Acredito, sim, que a gente tem que levar as nossas perspectivas, a nossa visão de mundo pra política. E é por isso que não esperem nada além de um cara com o coração no lugar certo, cristão. Tá, eu sou cristão e eu levo a minha fé comigo, sim, em todos os ambientes. É impossível falar de mim sem falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu realmente acho que move a minha vida. Eu sou, pra quem quiser saber esse detalhe, eu sou um cristão com visão calvinista. Ou seja, eu acredito que tá tudo escrito já, cara. O fato de nossos caminhos terem sido cruzados está escrito. E se você olhar bem pra trajetória, não faria sentido não estar escrito. Eu não posso ir a nenhum lugar em que Deus não me permitiu já. E no momento em que ele me criou. Eu posso acabar, sei lá, derrotado, ou posso acabar vencedor. Mas isso tudo já tá escrito e a gente só vai ver o que vai acontecer. Eu espero ansiosamente pro dia seguinte para ver o que ele preparou para mim. E é sob essa perspectiva que eu vivo a vida. Aquilo que chama no meu coração, aquilo que me deixa os meus pensamentos presos dias e noites sem parar de pensar naquilo, claramente é o chamado de Deus para que eu haja. E uma coisa que vocês não sabem é que depois que eu debati com o Arthur no canal Spectrum, o meu coração ficou inquieto. Aquela vontade, aquela chama, aquele negócio, porque assim, dizem que o diabo tenta confundir a gente com sentimentos. Só que aquilo que vem do diabo é fugaz, aquela coisa tipo, eu quero fazer agora. Sim, é a tentação do curto prazo. Isso. É o diabinho que tá aqui, ó. Isso. Toma mais uma cerveja. Entendeu? Só que se você passa muito tempo pensando naquilo e aquilo ainda continua na mesma intensidade, na mesma constância dentro de você, aí já não é o diabo, meu irmão, aí já é Deus. Entendeu? É o seu chamado. E você eventualmente vai, sabe por quê? Porque já tá escrito. E aí a parada é a seguinte, eu senti isso no meu coração pulsar. Eu falei, mano, toma coragem. Você já sabe o que é certo. Você já sabe o que precisa ser feito. E aí é onde eu faço aquele desabafo honesto. É onde acontece toda a repercussão. E é onde, claramente, o caminho é me mostrado. E ao entrar aqui e ao conhecer as pessoas, principalmente a militância, sim, eu sou o melhor amigo da militância, brother. Vocês sabem que vocês podem contar comigo. Vocês sabem que vocês podem mandar mensagem no Instagram. Eu vou responder, vou interagir sempre. Tá ficando cada vez mais cheio, Renan. Tá difícil responder com a velocidade que eu respondia, mas eu ainda interajo com a galera, ainda respondo todos. E cara, ao ver isso, a trocar ideias, as pessoas, muitos puxaram minha orelha lá no direct, outros me desejaram boa sorte. Ao ver todo esse universo, eu falei, cara, isso aqui é tudo aquilo que um dia eu já pensei que seria o ideal pro nosso país, só que eu não conhecia. Então na minha cabeça, em vários momentos eu pensei, nossa, seria legal se a gente tivesse isso e isso. Se a gente pudesse impactar na cultura, se a gente pudesse impactar na formação dos jovens, se lá a gente conseguisse tal. E eu pensava em ideias para promover isso. Eu até arrisquei começar um movimento, chamava Movimento de Ordem Nacional, sabe? Para resgatar a ordem. O ruim ficaria Mona. Não ficou muito legal, né? O Mona, aqui é o Mona. Que Mona, você vê que o destino ajudou aqui. MBL é melhor que Mona. Melhor. E aí, beleza. Isso aconteceu e quando eu entro aqui, cara, o que é isso, velho? Livro amarelo. Eu tava escrevendo um livro, sabia? Dizendo o que eu acho, como que a gente educa uma nação. E aí eu falava sobre paz, eu falava sobre um monte de coisa nesse livro. Eu simplesmente parei, porque não é necessário mais. Não é mais necessário. O livro amarelo, todo o universo Valete, tudo aquilo. Cara, eu falei assim, não, pera, isso já existe e eu tô moscando. Não tem como entrar de pezinho. Eu sou daqueles que pula, dá de cabeça, mergulha fundo. E foi o que eu fiz, cara. Renan, eu senti muita falta na minha vida, talvez, sei lá, eu venho de uma família de pais separados, né? De um líder que fosse de fato bom, um líder que fosse uma pessoa que nos guiasse para o caminho correto, né? E do jeito correto. Eu olhei assim, eu falei, não pode ser esse cara que tá falando palavrão. Não pode ser esse cara que tá falando palavrão. Mas ao te conhecer,
eu percebo onde tá seu coração. Eu não sei o que você faz da sua vida pessoal. Eu não te conheço por trás disso. Eu não tenho vida pessoal, é bem mais fácil. É, né? Eu só trabalho. Então você já conheceu. Então, O resto é o Amanda Limão Rosa. eu gosto. Não me desagrada. Então, o que eu vejo de você é o que eu vejo de uma liderança ideal. Uma pessoa que, assim como eu, coloca o coração, empenha a vida naquilo que acredita, naquilo que construiu. Eu aprendo muito com você, tá? Eu aprendo muito com você. Não à toa, eu considero o Renan, tá, pessoal? Meu grande padrinho nisso tudo. Foi o cara que eu vi pular na minha bala. Tipo assim, ele olhou e falou, opa, peraí, calma lá. Vamos ver qual é desse careca aí. Enquanto tava todo mundo só querendo cortar a minha cabeça fora. E ao ver que a liderança correspondeu ao meu estímulo, eu falei, tá aí. Tá aí uma figura, tá aí um partido, tá aí uma ideia na qual vale a pena me desgastar. E eu me desgasto. Eu vou pra cima, eu enfrento sol a sol, eu vou literalmente pro combate pra defender e representar aquilo que eu acredito. E nós vamos chegar em lugares inigualáveis, em lugares inimagináveis através disso. Porque eu não fui formado aqui, logo os meus costumes não são muito daqui. Sim, tem uma questão de cultura interna. Aham. É lógico. A minha representação, por exemplo... Eu tinha falado isso pra Espectro também. Tem uma questão de cultura interna. A gente tem um estilo, uma cultura interna. E pra todo mundo que vem trabalhar, tem uma questão... Não só trabalhar, vem fazer parte do grupo. Existe uma cultura interna, cara. E a gente tem que... E é uma cultura interna que tem 11 anos. E ela é uma cultura interna vencedora que o grupo tá de pé. Então, manter a cultura interna é mandatório. Não. Eu, particularmente, eu olho pra cultura interna, não vi nada que me desabone. Inclusive, eu queria tirar uma dúvida aqui com você, ao vivo. Ih, cuidado. Cara, eu sou um cidadão armamentista. E aí? Eu defendo que você tem o direito de ser. Então tá bom. Eu só não acho, que é como bolsonaristas fizeram por muito tempo, que isso seja a solução dos problemas de segurança pública. Também não acho. Não é. Não tem. Dito isso, acho que a pessoa tem o direito à autodefesa. Pô, maravilha. Com restrições, não é aquela coisa igual o Augusto fala. Tenha um fuzil. Não. Cara, realmente você precisa de um fuzil num apartamento? Um tanque, ele defende sabe? tanque. Sabe, dito isso. Não, se eu puder colocar meu 38 debaixo do travesseiro, eu já tô feliz. Você tá entendendo? Tá, beleza. Então, essa era a minha única, juro, essa era a minha única coisa que, tipo assim, como é que é essa história do armamentismo lá no MBL? Isso não tá claro pra mim, mas agora tá. Então, assim, a cultura interna, ela não me desagrada, é uma cultura que eu gosto e eu vejo que aqui valoriza-se muito o trabalho, muito o esforço, né? E muito essa doação. Eu aprendi isso, eu vi isso, eu visualizei isso na imagem do Pedro Arthur lá no Ceará. Tá? Não, ele é muito especial, muito especial. Eu visualizei isso lá e eu vi nos olhos dele, quando ele falava pra mim, cara, a gente vai tentar meter fogo na bandeira do CV. Eu falei, cara, esse cara tá na mesma vibe que eu. Cara, essa frente é muito legal aqui no partido. É legal que a gente mete as caras, porque a gente não tem rabo preso. Sim. Legal que a gente vai pra cima. E essa energia, eu adoro. Essa energia do tipo apontar dedos, velho. Eu adoro isso, sabe por quê? Porque assim como o MBL, assim como o Partido Missão, a minha figura é ilibada. Eu sei que eu vou poder fazer o que muitas pessoas não fazem na política porque tem um rabo preso. Cara, você não vai encontrar áudio meu. Você não vai... Cuidado, aqui vai... encontraram os áudios já. Você não vai encontrar nada que me comprometa, entendeu? Tipo, não tem história antiga, não tem. Porque eu sou simplesmente esse bicho careta que ia pra igreja, jogava seu futebol americano, saía com seus amigos, nunca bebi, não sei nem o gosto de uma bebida alcoólica, então nunca fiz merda bêbado. Então, assim, cara... Eu fiz. Vão usar contra a minha campanha. Assim. Entendeu? Mas... Então a parada é essa. Eu gostei muito daqui. E pra quem não gosta de mim, tipo assim, eu não vou a lugar nenhum. Entendeu? Eu não vou a lugar nenhum. Eu tô aqui. Vamos lá, vamos conviver, vamos comer 1 quilo de sal. Talvez você mude sua percepção, talvez não, mas o ponto é, eu estou aqui, eu não vou sair. Eu não vou sair e não vou fazer nada pra fugir dessa nossa batalha, né? De representar aquilo que a gente acredita. Maravilhoso. Passa a bola pro bem. Pessoal, boa tarde aí a todos. Eu fico bastante feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar falando diretamente para a militância e falando para vocês. A Glenda é a primeira vez que a gente está podendo se falar, Glenda, muito prazer. Prazer. Tá? O Gabriel, eu tive o privilégio lá em Poços de Caldas e o Renan é a segunda vez que a gente se encontra pessoalmente, né, lá em Poços, foi a segunda vez. Mas eu sou o Benoni Mendes,
sou advogado, jornalista aqui de Minas Gerais. Trabalho na defesa do consumidor há cerca de 7 anos, em um programa do YouTube, conhecido como Ronda do Consumidor. E a gente já passou também no SBT por um breve tempo, mas essencialmente é no canal do YouTube mesmo. Enfim, a minha aproximação com Missão, ela se deu... Só um minutinho, o Isaac tá dando um delay aqui. Eu acho o que feedback. Tá, então vamos lá. Quer tirar o fone? Às vezes é melhor. Não, mas aí eu não vou conseguir ouvir aqui do... Não, mas tá aí a bom. gente fica quieto enquanto você falar. Tá, então tá bom. Melhor. Eu tive que fazer isso nas melhor. entrevistas. Eu, na verdade, já há um tempo, eu decidi, depois que eu tive os meus filhos, né, eu tenho 3 filhos. A minha filha a mais velha tem 8 anos, meu filho tem 5 e a minha bebê tem 10 meses. Eu vou ter que colocar, né? Senão eu vou ficar desconcentrado aqui, vai ser pior. Então, desde que eu tive os meus filhos, eu já tenho sido incomodado em relação a qual Brasil, qual país que essas crianças vão encontrar. E eu tentava manter aquela linha do jornalista imparcial, porque eu penso que o jornalista é como o juiz, né? Ele é o juiz da matéria. Então, se ele assume uma posição política, eu tinha um medo disso comprometer a imparcialidade da minha matéria. Mas... Eita. Alô? Caiu? Voltou. Peraí, voltou. Porque o Isaac vai colocar aqui no modo avião e ligar o Wi-Fi, porque tem alguém ligando aqui. Peraí, me dê um minutinho, desculpa. Silêncio constrangedor. Não, aqui caiu. Ali. Toca uma música de elevador aí, enquanto isso. Não, vamos botar um limão rosa. Pessoal, vai voltar já, mas assim, eu queria muito fazer isso, porque toda vez que a gente tá anunciando, até virou meme, o Michael Kister tava fazendo hoje um meme de um cara do Big Brother, ele foi expulso do Big Brother, ele candidato pela missão fulano de tal, entendeu? O meme já tá rodando muito, que todo dia tem alguém em algum lugar, passa. E o meme tá parte da apresentação de time de futebol. Plá, candidato pela missão. Então, o problema é que Geralmente assim, pessoas um pouquinho polêmicas, né? então, assim, Voltei? Pois é. voltou? Voltei? O homem voltou. Desculpa, eu com tecnologia sou uma negação. Eu entendo mesmo de cavalo mangalá. Mas vamos lá. Vendo o que o Brasil tem se tornado, e eu comecei a entender que não valia a pena eu priorizar a imparcialidade que o jornalista precisava, não me manifestar publicamente e correr o risco de entregar um país para os meus filhos que não é o país que eu gostaria que eles vivessem, né? Nós temos instituições corrompidas, nós temos poderes da República que estão nos noticiários de forma vergonhosa, nada republicanas. Então eu decidi realmente manifestar o meu posicionamento, sabendo que isso ia me custar alguma coisa, mas tá tudo bem. Então, desde que eu comecei a manifestar esse meu posicionamento político, pessoas do meu entorno, inclusive eu tenho um grande amigo aqui de Belo Horizonte, que sempre falava, bem, eu acho que você tem muito a ver com a missão. Quando ainda o partido ainda estava em construção, ele sempre falava isso. E até que eu tive a oportunidade de entrevistar o Arthur no meu podcast. E, na verdade, o convite para o Arthur não foi com pretensões políticas e nem nada. Realmente eu estava retomando o podcast e ele tinha dado uma entrevista para um host, amigo meu lá de Araguari, o podcast Três Irmãos. Me passaram o contato, eu falei, vai ser legal entrevistar o Arthur. A conversa foi uma conversa muito interessante. Eu acho que eu consegui conhecer um lado do Arthur e o Arthur conseguiu conhecer um lado meu, até que ele fez uma brincadeira no ar. E foi até muito espontânea, me pegou de surpresa, que eu saí, bem, vai ser um candidato pela missão aqui em Minas Gerais. Eu dei uma risada assim, mas depois fiquei pensando. E na ocasião, ele me presenteou com o livro amarelo, o primeiro fascículo, na verdade, do livro amarelo. Essas coisas, esse conjunto de situações me chamou a atenção para o projeto, porque eu entendi o seguinte. Primeiro, eu acho que todos nós haveremos concordar com isso, que é bastante ousado um projeto de país, um projeto político, que ele vai sendo construído ao longo de fascículos publicados. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque você já está, antes de construir, de fechar, né, ter o projeto completamente fechado, você vai construindo isso aos olhos da sociedade. Porque quem quisesse adquirir o fascículo, adquiriria.
Então ele foi sendo construído. Eu achei isso interessante. Inclusive no prefácio que eu tive a oportunidade de ler, vocês falam justamente que o resultado final, o produto final, poderia ser diferente de algumas coisas que foram abordadas no fascículo. Falei, isso é interessante. Essas coisas sempre me chamam a atenção, porque demonstram integridade, né? Você está construindo algo, construindo à vistas das pessoas. As pessoas, elas podem te criticar até mesmo antes de você entregar o produto final. Essas críticas podem ser construtivas. Então, todas essas questões, Renan e os demais que estão aí me assistindo, todas essas questões me atraíram. E, obviamente, me atraiu muito mais ainda ser do espectro da direita. Então, vocês são muito bem posicionados, não são um partido de esquerda e nem um pouco parecido com esquerda. São um partido de direita. Isso é muito importante para mim, porque, como eu disse, eu preciso contribuir para um país no qual os meus filhos vão viver nele. Né? E o país que eu espero que os meus filhos vivam não é um país cujos ideais da esquerda estejam na sociedade cada vez mais. Eu quero que seja um país que os ideais de direita estejam predominantes, para que meus filhos possam crescer. Eu quero que meus filhos vão para a universidade e, nesse momento da universidade, eu não perca a paternidade dos meus filhos, porque eles cheguem à universidade e lá eles sejam completamente corrompidos nas suas ideias, nos seus valores e se tornem pessoas emburrecidas, realmente. Infelizmente, é o que a gente percebe nas universidades através de uma política de esquerda que faz com que jovens... Eu estou na medicina, eu vejo coisas assim... eu não quero divagar muito, mas tem um episódio na minha faculdade que me chamou bastante atenção, que é uma moça, colega de aula, que ela tá fazendo a faculdade de medicina porque perdeu o pai. O pai foi vítima da Covid e o pai, antes de morrer, deixou um seguro de vida para ela. E por causa desse seguro de vida, ela foi fazer a faculdade de medicina. Só que agora ela vai para a faculdade de medicina e ela se torna uma grande expoente de movimentos progressistas que, na verdade, atenta justamente contra o que o pai dela fez por ela. Porque ela só está lá na faculdade porque o pai foi um homem que pensou no futuro da sua filha e agiu como um homem na sociedade deve agir, no meu ponto de vista. Não tem algo mais conservador do que isso, do que você fazer um seguro de vida para, se caso você se for, o seu filho possa ter segurança, a sua esposa possa ter segurança. Então, pensando nisso, a missão, ela foi, eu acredito até que foi bastante, veio bastante a calhar, né? Pelo que eu espero de país e projeto. E uma coisa que eu acho interessante é que, a exemplo da construção do Livro Amarelo, através de fascículos, se percebe que a própria militância também tem um filtro em relação a quem entra. Eu achei interessante as perguntas que me foram feitas em Poços de Caldas. Isso é interessante. Como jornalista, como advogado e como cidadão, eu me sinto confortável de estar em um projeto no qual as pessoas vão me perguntar quais são as minhas expectativas de forma clara, para que eu tenha a possibilidade de falar para elas de forma clara também e ficar escravo das minhas palavras. Porque, diferente da Glenda, eu pareço um pouco com o Gabriel Piauí no sentido da fé. Eu acredito, eu sou cristão e eu acredito que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, se eu vou para um partido, para um projeto, que a primeira pergunta que o militante me faz é: bem, você sabe que aqui é um projeto, é um partido que tem um projeto de país. Você está vindo para cá para colocar esse projeto acima das suas vontades pessoais ou seus projetos pessoais acima do partido? E eu tenho a oportunidade de responder na frente de dezenas de pessoas que eu estou para um projeto de país. Eu me torno escravo dessa minha palavra. Perfeito. Por quê? Porque se amanhã
eu agir de forma diferente disso que eu falei na frente de tantas pessoas, não vai ser a missão que vai ser prejudicada com isso, vai ser eu. Eu que vou ser conhecido como uma pessoa sem integridade, porque eu falei uma coisa e agora eu estou fazendo de forma diferente. Então, isso me deixou bastante tranquilo. E eu entendo, Renan, a semelhança da Glenda, eu entendo essa resistência que parte da militância apresentou. Isso é natural. Eu acho que, pelo meu trabalho da defesa do consumidor ser um trabalho que eu estou indo a empreendimentos e fazendo denúncias relativas à defesa do consumidor, gera uma sensação, uma percepção equivocada de que eu sou contra o empresário. E, na verdade, não. Quem assiste realmente às minhas reportagens já me viu falar diversas vezes que, quando você tem um Estado de Direito, quando você tem um conjunto normativo que estabelece de antemão as regras de conduta, você favorece o empreendedorismo. É o contrário. Então, quando você tem um fornecedor que ele cumpre bem o direito do consumidor, que ele respeita as regras que estão previamente estabelecidas, esse fornecedor, pelo contrário, ele vai ter mais segurança no seu empreendimento e ele vai crescer muito mais. Então, quando a Ronda do Consumidor vai a um estabelecimento, a nossa intenção é o quê? É fazer com que esse estabelecimento entenda que existe um regramento e ele precisa seguir esse regramento, e ao seguir esse regramento, ele vai demonstrar para a sociedade seriedade e responsabilidade. Mas como, às vezes, quem assiste tem essa percepção equivocada de que é quase que um maniqueísmo, é o consumidor versus o empresário, cria a sensação de que não, o bem não tem como ele ser uma pessoa que seja favorável ao empreendedorismo, já que ele está indo fazer reportagem no estabelecimento. Mas eu tenho certeza que, ao longo da nossa caminhada, eu terei a oportunidade de demonstrar melhor para a militância quem eu realmente sou. Eles vão conhecer os meus valores, vão entender o que eu falo, vão entender exatamente o que eu penso e, como eu disse, eu já fiz um compromisso primeiro comigo mesmo e depois publicamente de que eu acredito que a missão é um projeto de país. Então, eu jamais me aproveitaria de um projeto que é um projeto de país, então ele pensa numa coletividade para favorecer somente uma pessoa, né? Colocar os meus interesses pessoais acima de qualquer coisa. E desde que eu me dispus à missão, eu tenho recebido diversos ataques por parte da esquerda, tem diversas fake news que já estão sendo lançadas aí a meu respeito por parte da esquerda. Eu não esperava nada diferente disso. Eu não esperava. Eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo. Mas estou com a minha consciência tranquila. O meu discurso ele vai ser o mesmo. E quando eu falo o discurso ser o mesmo, não significa que a gente não possa aprender, e mudar de uma opinião porque aprendeu alguma coisa. O que eu estou dizendo é que os meus valores que eu tenho hoje, eu pretendo levá-los sempre, em toda a trajetória. Enquanto eu for útil ao projeto Missão, que é um projeto de Brasil, eu estou disposto a me oferecer nessa utilidade, seja de linha de frente, seja de bastidores, para mim não faz muita diferença. Dou graças a Deus e agradeço a vocês por vocês estarem me dando a oportunidade de ser uma pessoa também ali à linha de frente, um rosto, para representar o projeto, mas eu acredito tanto no projeto da missão que se restar para mim ser um militante, que não está à frente, mas está aqui militando, pode ter certeza que eu tô à disposição para isso, porque eu tenho um país para deixar para 3 crianças, no mínimo, né? E se Deus mandar mais, vai vir mais. É o homem salvador da demografia. Boa sorte, hein? Exatamente. Precisamos de gente para Previdência. Bem, maravilhosa conversa. Muito bom o papo. Papo de verdade. Assim, só pra... Novamente, eu tô falando isso com vocês, eu faço essas coisas muito de jogo aberto, porque eu vejo, assim... O mala, né? É aquela famosa diferença do like e do comentário, né? O like é silencioso, ele se torna um número. E, em geral, tem muito mais likes do que comentários, mas o comentário é ferino. Então o cara vai lá e vai fazer um comentário. E essas pessoas que fazem essas coisas, acima de tudo, elas ofendem
a liderança do movimento. Ano passado eu falei, vocês querem que eu seja candidato? Eu nunca falei que eu queria ser candidato. Nunca, quem conhece a gente do MBL sabe. Vocês querem? Então é o seguinte, daqui até o final da eleição, deixa eu tocar do meu jeito, eu vou tocar, eu sei o que eu faço, eu tô há 11 anos nisso. Então, quando ficam fazendo esses comentários, e não tem problema de discordar, galera, não tem problema, discordo disso, aqui é a casa disso, não é à toa que eu estou fazendo uma live pra conversar, não tem problema de discordar. O problema é o seguinte, existe um momento da discordância, existe um momento da criação, existe um momento da ação. 2026 é ano par. Ano par não tem muita reflexão, não. É ano de ação. Agora é pra botar pra acontecer. Mas a gente tá indo no meio de uma batalha, um campo de batalha, nosso exército tá lá de frente pro adversário. Ai, não sei. Aquele cara naquele cavalo ali, não sei. Vamos conversar, que não, a tropa do cara tá vindo. Não, calma. Vamos refletir. Eu não gostei da roupa dele ali. Dá pra mudar o escudo? Dá pra pintar de verde o escudo? Brother, é 26. Quem teve as conversas com todos eles fui eu. Aliás, o pessoal também colocou nos comentários, né? Antes de mim, sempre o Arthur. O Arthur conversou com todos vocês antes, né? É verdade. O grande, É nosso querido Arthur. E na verdade ele não chegou a fazer podcast com você antes, não? Ele só conversou? Não, eu já tinha conversado com ele antes. Então ele conversou com vocês dois, ele fez basicamente um podcast. Ah, só pra fazer um parênteses, eu lembro de ter dito pra ele um momento, o teu único erro, o teu único defeito é ser do MBL. E depois, quando eu entrei, eu comecei a receber esses mesmos comentários. O teu único defeito é ser do MBL. E eu que comecei a receber isso também. Porque agora meu perfil começou a crescer, eu tô pegando gente fora da bolha. Sai desse MBL, Renan. Ué? Você está se Como estragando. Eu falei, você quer que eu dê um tiro na cabeça? Não, tu tá falando sério? As pessoas falam isso, o pessoal tá assim Não, tá por rolando. fora, né? Tá rolando. É porque tem gente que te conhece agora como presidenciável e não sabe dessa Ué. trajetória. É? O pessoal É. tá bem por fora, realmente. Não, mas pô, eu tô entrando em públicos, pô. Furou a bolha. Eu rodei o interior do Nordeste. Então imagina assim, eu dei uma entrevista em rádio em Garanhuns e foi assim, líder de audiência. Saí da entrevista, fui na praça, conversei com a galera. Um dos transeuntes era um bolsonaro e falou, olha, agora é você, viu? Você é melhor que os caras da família Bolsonaro. Aí eu mostrei meu Instagram ali, mas o que é esse MBL aí? Aí eu tenho uma longa história pra te explicar aqui, você tá pronto pra ouvir? Então, tá acontecendo. O ponto é o seguinte, nós montamos um partido, é o partido da nossa geração. Todos nós temos mais ou menos idades similares, né? Eu tô querendo dizer assim, ninguém aqui tem mais... Eu sou mais velho aqui, imagino eu. Tá? Você tem quantos anos, Ben? Só pra saber. Acho que você é bem novo. 37. 37. Então, o Ben é o mais próximo de mim. Eu sou mais velho aqui. Nós montamos um partido, em geral, pra pessoas mais novas do que eu. Eu acho que 95% dos pré-candidatos nossos são mais novos do que eu. Só pra gente entender a dimensão disso, tá? O nosso projeto tem que ser generoso. E vocês estão sendo generosos porque eu volto a colocar... Todos vocês poderiam montar projetos paralelos em outras iniciativas e obter dividendos político-partidários maiores do que estando aqui. Eu estou sendo objetivo com todos vocês. E eu sou objetivo, inclusive, sobre o Kim, sobre o Arthur. Lembre-se, o Arthur seria o político mais pop do Brasil se fosse bolsonarista. Sem dúvida. O Arthur seria o cara, tranquilamente, assim, um cara pra ser presidenciável se ele fosse bolsonarista. E mais, ele não teria perdido o mandato dele se ele fosse bolsonarista. Mesma coisa, assim, o Kim seria gigantesco. Eles optaram por passar esse sufoco conosco, tá? E o sufoco conosco aconteceu quando eles já eram grandes. Em 2019, o Arthur, o Kim, tomaram escolha assim, vamos andar no inferno, né? Vamos andar no Vale das Sombras juntos, tá? Ou vamos ficar perdidos no deserto, igual os judeus, estão perdidos no deserto. Ah! Eles optaram, foi uma decisão. É muito diferente do cara que vem do zero, que eu formo, que eu dou salário pro cara, né? Dei salário por 1, 2, 3 anos pro porta-voz. Montei um time, os militantes ajudaram a construir. O cara saiu dos 0 seguidores pra 500 mil seguidores e... eu tenho discordâncias agora. Agora eu gosto do Bolsonaro. Putz! É diferente o caso deles. A conversa, o olho no olho, foi diferente. Então, eles têm endosso, não só meu, do Kim, tem do Guto, tem do Arthur, tem do Renato, tem da Amanda, tem de todo mundo. Todo militante que vai e conversa, que conheceram o Ben lá em Minas Gerais, falou, não, esse cara é de verdade. São pessoas de verdade. Todo mundo aqui é de verdade, entendeu? Não gosto da forma, não gosto do discurso. Jura? É basicamente o que todo mundo que fora da bolha do MBL pensa de mim. Eu odeio esse cara, fala palavrão, é grosseiro, bate no meu capitão. É isso que falam de mim. Não pensem que o meu discurso não é assim pro outro. A questão é, nós queremos ser um grupo apenas um nicho based, legal, ou nós queremos ganhar eleições? Eu pensei que vocês queriam ganhar eleições. É ganhar eleições com pessoas honestas, sem trair as convicções históricas do movimento, sendo competitivo e sem fazer ninguém que tá nos assistindo perder tempo. Eu não quero perder meu tempo. Ninguém aqui tá pra perder tempo. Não. Então, meus queridos amigos, é o seguinte. Agora é tocar.
Ah, tem uma discordância. Pô, vai lá, conversa no grupo de WhatsApp da sua discordância. Mas esse ano você vai fazer campanha. Pega a sua discordância, coloca no saco e vamos fazer campanha. Coloca na geladeira. Né? Depois... Pô, eu não gostei da frase dela outro dia, não gostei do que ele falou, não sei o quê. Não, porque o bem... E vocês vão ter, meus amigos vão ter que defender falas escrotas minhas, tá? Posso fazer um parênteses? Desculpa, mas eu achei engraçadíssimo. Eu não paro de falar sobre isso com o Elan. Teve uma live que tu fez com uma mulher em que ela perguntou se tu apoiaria o Flávio no segundo turno. E aí tu disse sim, eu apoiaria empurrando ele do precipício. Puta que pariu, aquilo foi muito engraçado. Mas Meu Deus, como eu rachei com aquilo. Eu sou especialista Não, sério, genial. em defender frase... Parecia um sketch de comédia do Monty Python, sei lá, tu manteve o ritmo, assim, não mudou o tom, entendeu? Continuou falando como se nada tivesse acontecido. E tem que ser, falar as coisas mais absurdas com uma leveza. Então, amigos, assim, vocês estão aqui, o público vai ter que me defender também. Vai vir chatice minha pro colo deles, tá? Imagina, vocês dois já estão mais acostumados. O Ben já vai vir cada coisa. O Ben, o Arthur Duval, o senhor é cristão, aquele cara daqueles áudios lá. Coitado do Ben Mendes. E ele vem com muito a perder, ele já vem com um público muito grande, muito diverso, entendeu? Todo mundo aqui tem a perder. A diferença deles pros caras que nos traíram é que quem nos traiu tinha tudo a ganhar e não tinha nada a perder. Eles surgiram aqui, sério, teve gente que nos traiu. O Holiday, eu peguei o Holiday morava numa favela, tá? Eu dei o primeiro emprego pro Holiday, eu trabalhei com o cara, eu construí, nós viramos noite trabalhando com ele. Pra na hora H não apenas nos trair pra puxar o saco do Bolsonaro, pra ganhar validação do Bolsonaro, xingando os amigos dele, xingando as pessoas que ficavam à noite com ele quando ele tinha crises de ansiedade, conversando com o cara, sabe? Isso é traição. O caso deles não só é diferente, como eles são seres humanos que estão se dispondo a isso. Então é o seguinte, meus amigos, agora é hora de meter o pé no acelerador. Ah, vocês vão errar no caminho. Meus amigos, nós vamos ter mais de 1.500 candidatos esse ano. É impossível não errar, é impossível. Nós vamos ter mais de 1.500 candidatos esse ano. Impossível. Entendeu? Então, vamos trabalhar. A diferença é que, assim, ó, vão bater no bem, vai ver o vagabundo do Nando Moura vai bater no bem, vocês vão dar paulada de volta. E é assim que tem que ser, vão bater nela, vão dar paulada de volta, vão bater nela, vão dar paulada, vão bater em mim, vão dar paulada de volta. E eu vou dar paulada em todo mundo que bater neles também. Porque é assim que nós somos. Esse é o nosso time. E a gente precisa ser fechado agora. Passou a eleição, corrija essa rota aqui. Agora, meu amigo, 26. Agora é guerra. E se vocês estão com frescura antes da guerra, vocês não querem guerra. Vocês querem um Big Brother de política. Que às vezes me parece que vocês querem que a gente entregue entretenimento. Eu não vou entregar entretenimento. Sabe por quê? Nesse entretenimento, ontem meu pai tava sendo chamado de ladrão. Vão xingar minha irmã de vagabunda, meu pai de ladrão. Vão fazer as coisas mais... E os familiares de vocês vão ser xingados também. Dica. Não é entretenimento pra você, às vezes, que tá vendo aí na tua casa. Pra gente aqui não é entretenimento, sacou? Nossas vidas vão ser devassadas esse ano. Então, as pessoas, elas não têm pena, gente. Assim, vamos ser honestos, tá? São pessoas realmente muito baixas, nojentas, asquerosas. Elas inventam coisas, elas manipulam, elas distorcem, elas fazem recortes, edições, criam coisas que não existem. E é isso. E, basicamente... tu tem que aguentar. É surreal. Tu tem que suportar e levar esse peso dessa responsabilidade até o final. E eu acho que, assim, realmente um momento excelente pra pontuar de que se essas pessoas só quisessem tirar vantagem, elas não estariam aqui, tá? Porque o que a gente mais tem é desvantagem. Exatamente. Gente, vocês não têm noção. Assim, ó, desde que eu entrei, eu perdi dinheiro, eu perdi inscrito, eu perdi amigos, eu perdi dignidade, eu perdi privacidade. As pessoas nunca me odiaram tanto em toda a história da minha existência, tá? E assim, eu até dou um conselho pros haters, desistam, tá? Porque eu tenho até me surpreendido em relação ao quão resiliente e psicologicamente estável eu sou, porque não vai adiantar, sabe? É simplesmente, assim, a dispensação de energia, estão gastando latim, porque nós estamos aqui simplesmente pra mudar o país de verdade. Entendeu? A gente tem um projeto de longo prazo e essas pessoas que estão ali de baixo atirando pedra, tentando atirar cocô, ovo podre, não são ninguém, sabe? São pessoas que estão muito abaixo, que não tem projeto, que não tem propósito, que não estão se arriscando e que não vão deixar o nome na história que nem a gente vai, entendeu? Então, eu recomendo que muitos de vocês simplesmente desistam, porque definitivamente eu não sou desestimulada por xingamento, por ofensa, por manipulação, por imagem assim, assado, manipulada, criada. Eu não ligo, tá? Entendam isso. Eu não ligo. Eu vou levar esse projeto até o final.
tá? Eu não sou covarde, muito pelo contrário. Até gosto muito da frase que Deus fala através dos corajosos. E eu tô me dispondo a trabalhar, inclusive, ao lado do Kim, porque ao longo desse tempo todo, ele trabalhou sozinho. Ele teve que ser desqualificado por feministas de esquerda, sendo chamado de xenofóbico, de preconceituoso, isso e aquilo. E eu acho que agora vocês têm que aproveitar que vocês têm uma rainha pra proteger o rei. Vocês têm uma pessoa pra defender o Kim, pra apoiá-lo nesses momentos. E que tá disposta realmente a fazer com que o projeto ande. Esse momento de trabalhar sozinho acabou. E esse é o ponto, né? A gente teve um garoto que foi ponta de lança, sofrendo sozinho lá, cara. Assim, só de saber que o Kim não vai estar sozinho, já assim, o partido já valeu a pena. Só que vai ser muito maior do que isso, muito maior. Eu juro pra vocês, assim, nós estamos entrando nessas eleições pra ganhar. Vocês reparam que nas redes sociais, várias enquetes já são montadas assim. Você é 13, você é 14 ou você é 22? Ficam falando, ai, quebra de polarização. Tá rolando. Porque as pessoas já entenderam assim, existe o 13 e existe o 22. Mas tem outro troço aí. E esse outro troço não só engaja, como ele representa alguma coisa. Todos os outros projetos ficavam rodando, tipo, Simone Tebet, lembra? Eduardo Leite. Ah, eles vão quebrar a polarização. Eles não vão nada, eles só são vazios de tudo. A gente é tão preenchido de tudo que a gente invade o que os caras estão fazendo e a gente fica lá entregando, tá? E isso é muito diferente. Isso é muito diferente. E naturalmente isso vai atrair as melhores pessoas, tá? Eu volto a colocar aqui. Muita gente nossa vai falar assim, não gosto do jeito que o Gabriel fala. Ai, eu já ouvi, eu acho o bem popularesco. Sério, meu amigo? Sério que você acha o bem popularesco? Lógico, você é um eleitor que tá acostumado comigo. Eu sou um cara, assim, da zona sul de São Paulo, sacou? Tem um recorte aqui. O bem é outro recorte. A questão é, o espírito do bem, quando eu conversei com ele tava num lugar muito parecido do meu, entendeu? Tava muito parecido. Origens completamente diferentes, vidas muito diferentes, mas as coisas estavam muito próximas ali. O bem, eu não sei se eu... Bom, eu vou ser enchido, talvez você me dê bronca depois. Quando a gente já tá com o grupo de WhatsApp, quando pintou esses ataques contra o bem, aí começaram a ficar atacando o passado dele. E eu sei como é que é isso. Porque também te puxaram coisa da Espectro. E eu sei como é que é isso, saca? É um horror. E eu vou falar a pior situação que vem. É você sentir que você tá prejudicando as pessoas ao teu redor com o teu passado. E isso você fica assim, desanimado, às vezes você fica envergonhado. E não é envergonhado por você, que às vezes você sabe lidar inteiramente com isso. Tu fica preocupado em atingir os outros. Com o dano que você gera pro outro. Aí o Ben falou assim, galera, se vocês acharem necessário, eu saio do projeto, fiquem tranquilos. Tá tudo bem, não sei o que, tipo, ok. Isso é uma atitude muito correta. Dito isso, nem a pau. Dito isso, nem a pau. Não vai sair nada, tá? Vambora. E agora eu quero defender 2 vezes mais. Porque esse espírito de, pô, putz, eu juro, é o meu maior medo. Eu tenho medo, assim, você fala, Renan, qual é o seu medo de ser pré-candidato, né, a presidente? Cara, meu maior medo, assim, eu já nem tô com tanto medo dos ataques. O meu lance é, tipo, e se eu falar uma besteira numa entrevista que vai atrapalhar todo mundo? Eu fico, ai. Tô com medo disso. É o único mesmo, é um medo sobre minha própria capacidade, entendeu? Até porque a gente agora já tem uma casca bem grossa. Bem grossa. E, inclusive tem o Casca Grossa, que também tá aqui, né? Então já estamos pré-candidato ao governo também. Então, esse medo que ele colocou, aquele receio, é o receio de uma pessoa correta. Porque um picareta não teria esse tipo de receio, tampouco esse tipo de resposta. Ele, na verdade, estaria... entrei no chat GPT, formulei 8 respostas possíveis para um problema. Calma aí. Não, a resposta dele... Então, até agora, tudo que eu venho ouvindo... Ele pegou um cara que pegou a estrada, lá de BH, com chuva, pra ir nos ver. Aliás, outro que pegou a estrada pra ir lá nos ver em Poços de Caldas foi ele. Então, as pessoas estão passando os sinais certos. Ela se mudou do Rio pra cá, do nada, vamos começar a construir. Então, as pessoas vão dando sinais. Outras pessoas que passaram por aqui não deram sinais. E também não estão anunciando ninguém, nem estão vindo defender. Entendeu? Então, assim, eu não quero ficar transformando isso aqui em grandes digressões, que eu acho que o recado tá muito claro, tá? E o recado que eu falo assim, o Renan, meu general, meu presidente. Entendi, eu sou o general, eu sou presidente na hora de entreter vocês. Na hora de ficar andando lá com os cactos. Aí não na hora de falar, é pra tocar essa... E não enche um saco, vamos trabalhar. Pode discordar. Lógico, vocês não são animais. Vocês não são bichos. Agora, na guerra, no fronte, vai abandonar soldado? Desculpa, aqui não é tua casa, não. Isso aqui chama missão. Não excursão, né? É missão, sacou? Tamo na guerra. Eles estão na trincheira conosco, chegaram. E não é assim, estou na trincheira ou agora estou chegando. Você topou entrar na trincheira? Meu velho, agora... Tamo junto, é trocar tiro com os adversários, se ajudar, aprender, construir, ficar amigo, e esse é o game. É isso. Não sei se tem muito mais a agregar, se quiserem falar mais alguma coisa. Renan,
Eu acho que tudo isso que você falou só demonstra cada vez mais que é um projeto sério, né? A missão é um projeto de Brasil. Talvez por ser encabeçado por jovens, algumas pessoas pensam que seja só uma aventura, mas não. Na medida que quanto mais a gente vai se aproximando, quanto mais a gente vai se envolvendo, mais a gente percebe que aqui não é brincadeira. Realmente é um projeto de Brasil, um projeto para vencer e um projeto íntegro acima de qualquer coisa. Eu acho que o espírito de grupo, espírito de coletividade que existe na missão, eu conversei com diversos partidos, eu nunca vi nada nem parecido com isso. O que a gente vê em outros partidos uma tentativa, um interesse ali, você percebe que na missão não, a missão existe um comprometimento, todo mundo é grupo, né? Tá todo mundo junto, todo mundo está com o mesmo ideal. Eu senti isso lá em Poços de Caldas, quem está envolvido no projeto recebe a gente com muito calor e generosidade. Então, cada dia que passa mostra mais que é um projeto sério, né? E que todo mundo acredita nele. Não é uma utopia que está sendo anunciada. Nós acreditamos, ele é totalmente factível e vamos com tudo. Só queria fazer um parênteses. Eu não tenho nenhum problema com divergência, com discordância, todo mundo sabe disso. Simplesmente porque eu sou uma racionalista, antes de qualquer coisa eu sou uma intelectual. Posso ser uma intelectual questionável para muitos, mas tudo bem. A questão é que, embora a gente possa discordar uns dos outros, é necessário que a gente tenha o cuidado de não nos tornarmos autofágicos. Isso faz muita diferença. Porque eu tenho as minhas discordâncias com o Renan, eventualmente com o Pedro e também com o Ricardo, mas nós não nos devoramos. Isso é extremamente importante e fundamental para manter uma autoproteção, uma coesão grupal e fazendo com que o grupo continue crescendo e se fortalecendo, tá? Existe uma diferença muito clara entre divergência com autofagia, tá? Tentem Eu tô sem áudio, tá? prestar atenção em relação a isso. Gabriel, tá mandando um recado? Eu não sou o mais habilidoso, não sou o mais inteligente, não me considero um intelectual. Eu só sou um cara com um coração, um espírito e a vontade de fazer esse time aqui vencer. É isso. Eu entrego o que eu tenho. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. E eu que tenho que entregar, mano, basicamente um cara que tava meio fora de forma e... Vamos treinar, Renan? Preciso. Vamos? Vamos? Tem que treinar debate, Renan. Esse ano é treinar eu debate. Sei, eu ainda tenho que andar pra caramba. É tanta coisa que eu tenho que eu nem... Agora é treinar debate. E o pior, se eu ir lá ainda não entregar nos debates e na televisão e não tiver uma boa votação, ainda vem o bem e vai falar que eu não entreguei pro consumidor que eu tava prometendo. Pois é. Vou tá lá. Complicado.